E o tema da mensagem hoje é: a cruz foi também para Deus. Foi para nós? Sim, mas também para Deus. Para Deus. Eu sou muito grato, Kelly, por Jesus Cristo ter morrido por mim, naquela cruz. Sou muito grato. E a Bíblia afirma isso. Não vamos abrir rapidamente, mas 2 Coríntios 5,15 fala que Ele morreu por todos. Tá? Ele morreu por nós, por todos nós. 1 Coríntios 15,3 fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. Não tem dúvida nenhuma, né, Ayrton? Por nossa causa. Ele se deu a si mesmo naquela cruz. Mas, Roberto, por longos anos em que eu vivi um cristianismo centrado em mim mesmo, eu só via esse benefício. Ele morreu por mim, aleluia, glória a Deus, estou feliz demais, amém, amém, bora lá. Eu olhava somente eu, por mim. Eu não queria ser que recebia o presente, estava muito feliz por ter recebido. Mas depois da regeneração, eu comecei a ver a cruz pela ótica do próprio Filho de Deus. Comecei a enxergar a cruz agora como Jesus enxergava também. É maravilhoso, meus irmãos, é maravilhoso. Pela ótica de Cristo, eu pude ver que aquele sangue derramado naquela cruz foi para Deus também. Foi para Deus também. É a mensagem de hoje. Para Jesus, a principal razão dele tomar a cruz foi o próprio Pai. Antes mesmo da fundação do mundo, eles haviam conversado a respeito disto. Jesus tomou a forma de um servo, de um homem, mas ele veio determinado a ir para a cruz. Lucas 9 fala sobre isso. O seu semblante era de quem ia decisivamente para Jerusalém, para a cruz. Uma coisa que poucos falam, mas que é verdade: Jesus veio neste mundo determinado em morrer naquela cruz por causa do Pai. O Evangelho mostra muito mais Jesus indo para a cruz por causa do Pai do que por nós mesmos. Há muito mais versículos sobre isso. A cruz e o Pai estavam sempre no coração de Jesus neste mundo. A conversa que você pode ver nos Evangelhos sobre a cruz logo levava Jesus para o Pai. Ele tomou aquela cruz, e uma das razões foi porque desta maneira ele podia glorificar o Pai. João 17,4. João 17,4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aquela cruz no monte do Calvário era para a glória de Deus Pai. Jesus foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, Filipenses fala. Jesus estava decidido a beber aquele cálice que ele tanto temia. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele orou 3 vezes no Getsemane. Mas, mesmo sabendo do amargor daquele cálice, Jesus tomou totalmente o cálice que o Pai lhe deu. João 18,11, Jesus fala para Pedro: coloca de volta a sua espada aí. Aí ele diz assim: não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu? Pedro, eu vou para a cruz. O Pai me ordenou
cruz por causa do meu Pai. Vou para obedecer o meu Pai, para agradar e glorificar o meu Pai. A cruz sempre conduzia Jesus ao Pai. Impressionante. Quando ele conversa sobre a cruz, ele coloca o Pai na conversa. O Pai era a principal razão de Jesus tomar um cálice. Ele veio especificamente para isso, para agradar ao Pai. Eu pude entender, Zeca, pela primeira vez, depois de tantos anos, que a cruz não é exclusivamente para os homens, é muito mais para Deus. Muito mais para Deus. Eu não entendia isso, Maria. Eu não chegava a isso, porque os meus olhos eram apenas carnais. Agora em Cristo eu posso ver a cruz era para o Pai, especialmente para o Pai. Deus necessitava da cruz. Joshua, Deus necessitava da cruz, não para salvar a si mesmo, para nos salvar. O sangue da cruz, Deus precisava ver. Não houve trambique, porque a coisa tinha que ser vista, provada aos olhos daquele que tudo vê. Deus necessitava da cruz para realizar a obra da redenção da humanidade. Sem isto, Deus não poderia nos salvar. A cruz levou Deus a reconciliar-se conosco, levou a nos justificar perante Ele de todos os nossos pecados, mas a cruz também levou Deus à própria morte. Então, estranho, né? Mas é Bíblia. É Bíblia. Priscila, Deus morreu naquela cruz. Mas na Itália dizem que é uma igreja que tem uma pintura sobre a crucificação. Só que é uma pintura um tanto quanto diferenciada. Atrás do Cristo crucificado aparece de uma certa forma Deus Pai ali, Deus Pai atrás do Filho, aquele prego pregando a mão de Jesus também traspassava a mão de Deus. E o artista Laércio também colocou aquela lança que furou o lado de Jesus, furando o lado de Deus também. E o artista queria retratar isso, que Deus também morreu naquela cruz. Esse Deus que morreu por nós naquela cruz é o Deus da Bíblia, é o nosso Deus, é o Deus de amor. Martinho Lutero dizia que se não fosse verdade que Deus também morreu naquela cruz, todos nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Lutero foi um teólogo. Ele conheceu as profundezas das escrituras, das verdades, e uma dessas verdades que ele pôde enxergar pela revelação do alto é que Deus morreu naquela cruz. 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, vírgula, olha bem agora, a saber que Deus estava em Cristo aonde? Na cruz, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava com Cristo. Eu creio nisso. Deus criou um mundo inseparável. O Deus criou, arquitetou o plano da salvação na cruz do Calvário.
Eles participaram desde o começo. Um dos significados da palavra morte, Kelly, é separação. Separação. Você se lembra que na cruz Deus precisou separar do seu filho? Deus meu, por que me desamparaste? Lembra? Deus, mas morreu em seu filho. Assim como nós morremos em Cristo e ressuscitamos juntamente com Ele, a Bíblia mostra que Deus morreu com Cristo. A principal finalidade da cruz não era o homem, mas era o próprio Deus. Jesus derramou seu sangue por nós, mas é ainda muito mais verdadeiro que Jesus derramou seu sangue na cruz para Deus. Vocês se lembram do episódio lá no Egito, naquela noite? Os israelitas mataram o cordeiro e ungiram, pintaram os umbrais das portas. Lembram disso? Aquele sangue protegeu as casas dos israelitas do anjo da morte. Sim, sim. Mas aquele sangue não era só para a proteção das casas dos israelitas. Aquele sangue era para o anjo, para o Senhor, para Deus também. Olha lá, Êxodo 12, Êxodo capítulo 12, versículos 12 e 13. Porque o Senhor, nosso Deus, falando: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir sangue. O sangue era necessário para Deus ver. O sangue também era para o Senhor. Não era exclusivamente para os israelitas, era para Deus também. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Quando eu vir o sangue. O sangue foi para o Senhor também. A cruz foi para Deus também. Não tem dúvidas que o sangue da cruz nos salvou da morte e do pecado, mas também não tem dúvidas que o sangue derramado no Calvário foi para que Deus não derramasse a sua ira sobre nós, assim como Ele fez no Egito. Não derramou a sua ira sobre os filhos primogênitos de Israel. Deus precisava ver o sangue da cruz para que nós não fôssemos condenados. Eu me alegrei tanto essa semana em receber essa revelação de que a cruz foi para Deus também. Efésios capítulo 5, versículo 2. Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Ele se entregou naquela cruz como oferta e sacrifício para Deus, em aroma suave. Eita! Está dando para entender? Ficou claro que é para Deus também? A oferta que Jesus apresentou na cruz foi para Deus. Na cruz, Jesus se ofereceu a Deus. Eu vejo no início da crucificação o Senhor Jesus falando para o Pai a nosso respeito: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
crucificação, eu vejo Jesus voltado para o Pai. A cruz mostra Jesus olhando para o Pai o tempo todo, olhando, falando com o Pai. A cruz ali era Jesus para o Pai. É assim que eu vejo. Conta-se, Bárbara, que um jovem foi condenado por um delito nos Estados Unidos, e o juiz estipulou $1.000 para aquele jovem pagar a sua fiança. Chegou o dia e ele estava perante o juiz, arrependido, contrito, chorando, porque ele não tinha $1.000, e então ele teria que ser condenado à prisão. Aquele juiz olhando o jovem, triste, sem falar nada, ele tirou uma beca, a roupa que o cobria e o fazia o juiz, deixou-o na sua cadeira, deu a volta e foi ao lado daquele jovem, e ali, diante de todos, do júri, do público, aquele juiz tirou a sua carteira, contou $1.000, colocou na mesa do juiz, deu a volta, pegou a beca, vestiu outra vez, como juiz, pegou o dinheiro e absolveu o jovem. Foi isso que Deus fez. Pagou o preço da dívida do nosso pecado, encravou naquela cruz, pagou por nós pecadores. Deus participou da cruz. O próprio Deus, na pessoa do Filho, tomou a nossa dívida e pagou-la integralmente. A cruz foi planejada e executada por Deus, e tudo foi feito em amor e justiça diante dele mesmo, o reto juiz. Nenhum trambique. Justiça foi feita. Cruz é justiça de Deus. Precisamos entender que a cruz foi para Deus também. Igreja amada, jamais esqueça dessa palavra. A.W. Pink foi um dos grandes homens de Deus, escritor, e eu admiro demais esse homem. Ele disse assim: Jesus esteve nas trevas para que pudéssemos andar na luz, viver na luz. Jesus bebeu o cálice da angústia para que nós possamos beber o cálice da alegria. Jesus foi abandonado para que pudéssemos ser aceitos. Cada coisinha que aconteceu naquela cruz foi em nosso benefício. O imenso sofrimento de Deus na cruz, para mim particularmente, Danilo, só pode ser explicado por seu imenso amor por nós. Só quem ama sofre dessa maneira. Deus amor, Deus é amor, Deus nos amou naquela cruz. Charles Spurgeon, também outro homem que eu admiro muito, ele disse que sem a cruz haveria uma ferida nos homens para a qual não existiria remédio. Haveria uma dor tão grande sem haver um bálsamo para curar a nossa dor. Irving Lusser, também um outro homem que eu admiro, ele diz que se o Pai desviou o rosto do seu amado Filho na cruz, certamente vai desviar o rosto para todo aquele que se apresentar perante Ele sem os méritos da cruz, sem o sangue da cruz. Todo aquele que se apresentar diante de Deus com méritos próprios
desviar o rosto dessas pessoas. Somente o sangue da cruz fará com que Deus não desvie seu rosto sobre nós. Sabe o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 1:9? A respeito daquelas pessoas que não se abrigaram na obra da cruz, no sangue de Jesus. Aquelas pessoas que não se importaram com a mensagem da cruz. Essas pessoas vão ouvir do próprio Deus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A coisa é séria. Infelizmente, Cristo terá que dizer a algumas pessoas que não deram importância, que o desprezaram, que o não conheceram quando podia conhecer. Tem muitos crentes trocando qualquer coisinha pela adoração. Não pode, meus irmãos. Não pode. Não vejam o culto como qualquer programa que pode ser trocado por um outro programa. Não faça isso. Muitos que têm desprezado a Cristo, que não conheceram, terão que ouvir um dia Jesus dizendo em Mateus 7:23: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não quero ouvir isso naquele dia, jamais, jamais. Eu não quero desprezar Deus hoje para ser desprezado lá naquele dia. Eu tenho que viver o motivo em temor e em obediência a Deus, porque eu sei que eu vou prestar contas. Eu estarei na presença dele, e naquele dia eu não quero sair envergonhado da presença dele. Bem, irmão, vale a pena ser piedosa hoje. Não despreze o Senhor. Tem crente que qualquer coisinha deixa o Senhor de lado. Não despreze Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Mateus 7:23. Um homem que nunca temeu a Deus, em seus últimos momentos no leito da morte, ele disse para a filha: apague a vela. Homem que nunca temeu a Deus, nunca quis Deus, o homem que viveu sem Deus, lá morrendo na cama, ele disse para a filha: apaga a luz. A filha falou: não, papai, não, o senhor não pode morrer no escuro, nas trevas. O homem disse: filha, eu vou morrer no escuro. Esse homem morreu como ele viveu. Ele viveu nas trevas e morreu nas trevas, sem a presença de Jesus Cristo, a luz do mundo. Cristo já fez tudo para nos salvar. É preciso você crer nele, na palavra dele, no evangelho dele, na obra dele, lá naquela cruz. Gosto de saber, o apóstolo João, 1 João 5, fala que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Sou feliz porque posso andar na luz como filho da luz. Eu não morrerei nas trevas e nem viverei nas trevas.
Eu creio na luz da vida. Jesus Cristo, o meu Senhor. Hoje ficou bem claro ao meu coração, segundo as Escrituras, à luz da Bíblia, que a cruz também é para Deus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus em louvor.